E os mistérios, eles só sobrevivem a serem mistérios, né, porque não se revelam, né, deixam um quê de curiosidade no ar para continuar se perguntando, para continuar investigando, para continuar não sendo ou não todo desvelado. Né? Tem algo que fica aí. Então, não esqueci de nada, parece que é, né, a pergunta do texto, que é lindo, né? É um texto maravilhoso. A mulher é a mãe. O texto começa assim: a mulher é a mãe. Que mulher é essa e que mãe é essa? Né? Esse texto trata-se de uma relação entre mãe e filha. Não é uma relação qualquer, vocês vão ver isso, mas é fundamentalmente uma relação entre mãe e filha, que é um enigma, que não é uma coisa fácil de ser entendida, até porque relação de mãe e filha não é fácil de ser entendida. A cena é a mãe, depois de um tempo na casa da filha, para visitar a filha, o neto, o marido, né, o genro, é meio de lado aí nessa história, mas não ao final. Ela está indo embora, e é a cena da despedida, né, entre as duas, entre a mãe que está levando, a filha que está levando a mãe na estação de trem e a filha que está se despedindo. E a pergunta que a mãe faz, né, logo no segundo parágrafo, é exatamente essa: não esqueci de nada. E é uma pergunta que se repete ao longo do texto, né? É uma pergunta que é fundamental ao longo do texto: não esqueci de nada. Então, se a gente pode guardar alguma coisa, a gente pode guardar essa pergunta: não esqueci de nada. Será que na nossa vida a gente se lembra de tudo? Com certeza não, né? Com certeza a gente está sempre esquecendo de alguma coisa. Mas do que a gente esquece, quando a gente esquece, né? Por que a gente esquece e diante de quem a gente esquece? Eu acho que isso é fundamental na vida de cada um, né? Essas 4 perguntas: do que, por quê, para quem, diante de quem, né? A gente esquece algo que a gente não poderia esquecer. E se a gente trabalha com a psicanálise, a gente sabe que os esquecimentos, os lapsos, os atos falhos, os xistes, os sintomas, né, as formações do inconsciente dizem respeito de algo que se esquece e que é fundamental na vida do sujeito. Né? Não se esquece qualquer coisa, não se esquece qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer ocasião. Se esquece alguma coisa muito particular, muito pessoal e ligado a uma pessoa e que tem uma frequência muito grande na vida dessa pessoa. Então, na continuação do texto, a sogra e o genro mal haviam se suportado. É interessante como a Clarice vai descrever essa mãe, né? No final, quando eles estão se despedindo, eles se tornam a boa sogra e o bom genro, né? Tem uns salamaleques ali, tem uns cumprimentozinhos, né, de despedida que são muito cordiais, mas nitidamente falsos. É uma relação que é falsa. É uma relação que não se sustenta, como se diz atualmente, até depois da página 2. Né? A relação
de falsidade é uma relação superficial. E a relação de falsidade esconde, embute por trás de si uma raiva muito grande um do outro. Né? Em geral, as relações de falsidade são assim, submersas aí nessa falsidade, tem um ódio, uma inveja, uma relação não boa, né? Por isso já é não clara a rigor. Ela repete uma frase que é muito conhecida para essa mulher, até então para essa senhora: quem casa um filho, perde um filho. Quem casa uma filha, ganha mais um. Ela diz isso em relação a um genro, né? Como se, com o casamento da filha, que é a Catarina, né? A gente já vai conhecer a Catarina, ela tivesse ganhado mais um filho, que seria esse genro, né? Que quase que não é nomeado, né, na cena, né? Quase que ele é o marido, né? Basicamente, ele nem tem nome, né? Quem tem nome é o neto, é o Antônio, né? Esse genro, esse homem é anônimo, praticamente. E ela começa, então, a Clarice começa a descrever a Catarina como estrábica. Ora, essa característica de ser estrábica não é à toa. Vesga, né? Não é à toa. É alguém que já vê a vida de uma forma meia enviesada. Não vê a vida de uma forma tão linear, tão retinha, né? Há algo no estrabismo que ela não vê a vida tão assim, como alguém que olha para a vida de uma forma direta. Há algo, então, que incomoda a Catarina, há algo que incomoda esse olhar, né, dela só ver com esses olhos, mas ela sorri com os olhos. Né? Ao mesmo tempo, a Clarice coloca nos olhos da Catarina alguém que, digamos, não enxerga direito, não vê como deveria ver, visualizar as coisas, mas que ela sorri. Né? Esses olhos, ao mesmo tempo, têm a capacidade de revelar um sorriso, né? Um modo torto, mas é um modo talvez gentil de olhar para a vida. E aí ela começa a Clarice, não sei como eu estou dizendo, a Clarice começa a falar um pouco mais dessa mulher, dessa sogra, né? E ela faz uma crítica ao menino. Continua a dizer que o menino está magro, disse a mãe, resistindo aos solavancos do carro. Elas estão no carro, indo para a estação de trem. E ela diz isso, né, com um tom certo de acusação com relação ao menino, né, quando o genro, marido da Catarina, de uma certa forma diz quem é a sogra, né, e tenta resguardar o menino. Não é por culpa minha, Severina. Tem um tom agressivo aí, né, e coloca aí a sogra um pouco à la Macabeia, né, como uma nordestina. Né? Severina é um nome nordestino, né? O nordestino, né? No destino, né, dessa personagem. Né? O nor tem um sentido de direção e destino também. Né? A Severina é essa. Né? É uma questão cara a Clarice, né, que veio da Ucrânia e foi para o Recife. Né? Ficou no Recife muito tempo. Né? Ela traz Macabeia com ela, né, do Recife, né, para o seu livro.
A outra questão que é a se marcar nada, nenhuma palavra no texto de Clarice é à toa. Nenhuma palavra é a mais, nenhuma palavra é a menos. A menos. Todas têm o seu lugar e sua razão de ser. O táxi avançava monótono. Por que que ela diz isso? Porque, tal como no conto, amor, essa palavra é muito cara para Clarice, a monotonia da vida. O táxi avançava monótono, tal como a vida de Catarina era monótona, tal como a vida de Ana, no conto Amor, também era monótono, os filhos cresciam felizes, né? A vidinha era monótona, e a vida de Catarina, até aqui, era uma vida também monótona com o filho, o marido dela e o filho. O conto continua. Durante a visita da avó, tornara-se ainda mais distante, dormira mal, perturbado pelos carinhos excessivos e pelos beliscões de amor. Aí vem o adjetivo da velha. Clarice aqui já disse, então, quem é essa mãe? É uma velha. E não é porque é idosa, como Clarice poderia chamá-la, né? De uma senhora idosa, de uma senhora de uma certa idade. Não, é velha. É um adjetivo, nesse caso, pejorativo, diante, né, de uma mulher que não se dá bem com o genro, né, implica com o neto, e, portanto, e aí vai ser o desfecho, ela é velha, ranzinza, implicante. Não é qualquer mulher. E, cena seguinte, não é qualquer mãe. Não esqueci de nada, recomeçou a mãe, quando uma freada súbita do carro lançou-as uma contra a outra. E fez despencar as malas. Exclamou a mãe, como a um desastre irremediável. Esse me parece ser o ponto central de todo o conto. Esse parece ser o ponto de epifania do conto. A epifania, vocês sabem, é um momento, né, de uma certa quase que clarividência no conto. Né? Na teologia é a aparição de um Deus, né? A aparição de um fenômeno qualquer, né? Em literatura é digamos, um ápice. Por que eu digo que é um ápice? Porque nesse momento, através de um agente externo, que foi uma freada brusca do táxi, aqueles dois corpos que até então, durante a vida inteira, nunca tinham se aproximado, se aproximaram de um encontrão, a partir de um encontrão. Um corpo de mãe tocou no corpo da filha. O Lacan chama a esse encontro de real. É o encontro que é impossível de ser dito, impossível de ser nomeado, impossível de ser descrito em palavras. Não há palavra para falar desse encontro traumático. Não é um encontro qualquer. Na verdade, eu poderia dizer que é muito mais um desencontro nesse encontrão do que o encontro. Porque nesse momento, e a partir daí, cada uma vai se encontrar com a sua verdade. Uma verdade que a filha, principalmente a Catarina, nunca quis saber, ou teve horror de saber, porque o que ela poderia saber a partir disso lhe doía. A mãe lhe doía.
essa falta ou ausência da mãe lhe doía. E o choque, né, essa freada brusca, faz encontrar um corpo de filha com um corpo de mãe. Não faz encontrar um corpo de duas mulheres. Ali, a filha é jogada, né, no lugar de filha e a mãe é colocada no lugar de mãe. Quando nunca houve esse encontro. E Catarina, ela pergunta, vejam que em alguns momentos desse conto, a gente fica até sem saber de quem está se falando e quem está falando, quem é o narrador dessa história. Clarice não facilita em nada para a gente essa tarefa. E aí está a delícia desse conto, né? E aí está a delícia de se ler Clarice. Ela não facilitar em nada a vida para a gente sobre esse texto. Catarina olhava a mãe e a mãe olhava a filha. E também a Catarina acontecera um desastre. O tema do olhar também em Clarice é muito significativo. Volto ao conto Amor, que é um conto que eu gostaria de ter. Né? Quando a Kaline me perguntou qual é o conto que você quer falar? Amor. Foi assim, amor. É o meu conto preferido, né, da Clarice. Porque tem a cena magistral também do encontro de Ana com o cego, né? E que dá para a gente, a Ana no bonde e o cego na calçada, e dá para pensar, através do conto de Clarice, que o cego olha para Ana. Aquilo que era impossível aconteceu. Um cego que mascava chiclete, né, chiclete, né, me olhava de onde? Né, de um lugar, né, que eu nunca tinha sido olhada. A isso que leva esse encontrão entre mãe e filha, a se recolocarem num lugar, a se olharem de um lugar que elas nunca tinham sido olhadas. É o mesmo olhar de GH quando ela entra no quarto da empregada. Ela não só olha para dentro do quarto da empregada, é o quarto da empregada que, aos poucos, vai olhar para a GH e vai desnudá-la cada vez mais, né, a ponto de não sobrar mais nada a não ser atravessar esse real impossível de ser atravessado, que é comer o nojo dela, né, mastigar aquilo que é mais nojento para ela. É diante dessa crueza, é diante dessa devastação, que é essa relação dessa velha, né, dessa mulher cruel com Catarina, que se dá esse encontro. Esse encontro põe a nu a devastação. Lacan tem um nome em francês que é ravage, que é devastação, como um campo devastado, né, como a mãe tivesse devastado esse campo da filha e que não sobrasse mais nada para brotar. Para botar da onde? Dessa relação. Né? A Catarina tem um filho, mas não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de uma relação, são laços de família, né, onde não sobra nada, né, para frutificar dessa relação. É como se esse olhar tentasse remediar a catástrofe. É essa dimensão que Clarice dá a esse encontro, a esse esbarrão, catástrofe. E catástrofe tem esse sentido de apocalipse, né? Uma catástrofe, um evento catastrófico é um evento apocalíptico, que é um evento que não sobra nada, ou então deixa a cidade em ruínas, né, a ponto de ver o esqueleto, né, de onde foi formada essa cidade. E essa cidade, né, foi formada e é formada a partir de ruínas. Essa cidade
Catarina com essa cidade que é essa velha. Né? É uma cidade que está, digamos, aos escombros, né, dessa relação. É uma relação de escombros, né, onde praticamente não sobrou nada. Por isso, uma devastação. É interessante, Carlos, só que você falou, né, que ela, logo após esse encontro, né, esse encontro com o real, Catarina muda a forma como ela se refere à mãe, né, e ela já disse que a mãe estava envelhecida e tinha os olhos brilhantes, é como se esse encontro proporcionasse um novo olhar, esse esqueleto, é como se ela pudesse ver a essência da mãe, né, ter um olhar mais compassivo, de repente, enxergar quem era aquela mulher Severina, né? Isso. Ótimo isso. Então, Catarina fora lançada contra Severina numa intimidade de corpo há muito esquecida. Isso é lindo. Né? Isso que é uma catástrofe, às vezes as catástrofes produzem isso, produzem humanizações. Né? A catástrofe social que a gente está vivendo, a catástrofe política que a gente está vivendo, a catástrofe Brumadinho que a gente viveu, né, remonta e nos coloca diante de humanidades, de intimidades, de humanidades, às vezes muito perdidas. Né? E a catástrofe, nesse ponto, né, você já antecipou um pouco, né, coloca essa intimidade muito perdida. Né, assim, aonde está o olhar brilhante, né, outrora da minha mãe, aonde está, né, assim, como se a partir daqueles fragmentos a gente pudesse resgatar e reconstruir uma cidade. Né? A nossa morada do castelo interior, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Nunca se haviam realmente abraçado ou beijado. Do pai, sim. Catarina sempre fora mais amiga. E aí tem uma relação, né, um pouco quase edípica. Né? A filhinha do papai, né, e a mãe como a rival. Né? A filhinha querida do papai, né, do papai ela sempre foi mais amiga, e da mãe, nem um beijo, nem um abraço. Né? Nada. Né? Não tinha cumplicidade, né? Só tinham rivalidade. E depois de se ajeitarem no táxi, não tinham o que falar. Não há diálogo. Por isso é esse encontro do real, essa evidência do real. Como eu disse, o real é isso que não há mediação simbólica. É isso que, entre eu e o outro, carece de uma palavra, e a palavra é um instrumento de ligação, né, entre o eu e o outro. É uma mediação simbólica entre o eu e o outro. Quando a palavra falta, né, não há ponte a fazer entre eu e o outro. É a palavra que nos liga, é a palavra que nos conduz, é a palavra que floresce esse meio de campo entre eu e o outro. Sem a palavra, a nossa relação está morta. Né? Ou é por ódio, ou pior, indiferença. Pior do que o ódio é indiferença. Porque no ódio ainda há ligação. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo. Eu estou nomeando o outro para mim. Você não presta, né? Mas eu não te amo, não é isso. Né? Mas eu estou colocando você para dentro de mim, de uma forma odiosa. Mas a indiferença, né? Não ter palavra, é não ter nada em comum uma com a outra. Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida e tinha os olhos brilhantes. É isso que você falou. O trem não partia e ambas esperavam sem ter o que dizer. E esse trem também é muito uma metáfora da vida, um trem que não parte, uma vida que não vai. Né? A vida não vai e elas não têm o que dizer.
No carro já havia a monotonia. O trem não parte, né? É uma vida também que não caminha, que não está nos trilhos, né? E quando estiver, vejam, o ar excessivamente severo, onde não faltava alguma admiração por si mesma. A mãe tem os olhos severos, mas é uma mãe que só olha para si. Ou seja, é uma mãe que não olha para a filha, nunca olhou para a filha. É uma mãe, então, narcisista, é uma mãe egoísta. Ela, o tempo inteiro, Clarice vai descrevê-la como ajeitando o chapéu, retocando a maquiagem, né? É isso. A mãe era severa com ela mesma. Alguém escreveu aqui. Mas a severidade com ela própria, né, esse agente superegóico com si próprio, é também, inequivocamente, severo com o outro. O rigor do super-eu consigo próprio é um rigor do super-eu com o outro. Esse sujeito metódico, certinho, que não desalinha nada, olha aqui uma régua. Se você não andar no trilho, te dou-lhe uma reguada, ou que mede tudo, 2 para cá, 2 para lá, você pode isso, você não pode aquilo. Por quê? Porque, olha só, minha vida deu certo, então a sua tem que fazer igual o papai, igual a mamãe, para a sua vida dar certo. É uma vida cercada, é uma vida que não tem intermediação, que falta uma palavra entre ela e a filha. A filha, então, observava, divertida. Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos. Olha, ninguém seria possível de amar essa velha. É o que Catarina pensa. Ninguém. Só ela, no lugar de filha, poderia amar alguém tão desprezível, ou tão egoísta, ou tão narcisista, senão eu, a própria filha. E o peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue. Então, ela é obrigada, no seu foro íntimo, a amar essa mãe, à dispensa de tudo, à dispensa de todos, mesmo com sangue na boca. E o sangue, que é metáfora da vida, também é metáfora da ferida. O sangue que corre, em nossas veias, quando ele chega nas nossas bocas, se pode dizer, que essa boca, por alguma forma, de alguma maneira, está ferida. Ela precisa aguentar, suportar esse amor pela mãe a todo custo. Como se mãe e filha fosse vida e repugnância. É lindo isso, porque não é vida e morte, não é amor e ódio, é vida e repugnância. Repugnância tem esse caráter de você existe, mas é insuportável ou é impossível conviver com você, mas eu não consigo tirá-la da minha existência. Então, vida e repugnância colam nesse mesmo significante. Não tem como eu me livrar de você, mas eu não suporto viver com você. As duas coisas, as duas formas estão juntas nesse momento, vida e repugnância. É muito forte, esse texto é muito forte. É um texto que traz, Ivanildo, essa dimensão colapsada, de uma relação que é necessária, mas impossível ao mesmo tempo. Então, como é que eu posso viver uma vida
que é necessária para mim respirar, para mim viver, mas é insuportável. A gente sabe que muitas relações, laços familiares, são assim: marido e mulher, mãe e filho, pai e filha, com abusos, com mal-estares, né? Assim. Não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía. E isso é o gosto de sangue na boca, né? Ela não tem amor pela mãe. Ela tem uma dor pela mãe. E isso é fundamental, porque muitas vezes a gente aprende a viver com uma dor e acha que a gente não suportaria viver sem essa dor. Porque essa dor, que é um sintoma, a gente entende. A angústia, a gente não entende. E seria insuportável eu viver sem essa dor. Seria insuportável eu viver sem esse sofrimento. Então, é nesse lugar que ela coloca essa mãe. De um lugar, né, que ela não sabe viver, mas é um lugar que lhe dói, que lhe dá sangue na boca. Não há uma palavra, né, em que ela possa cuspir de sua boca, né, essa palavra mãe junto com sangue, né, digamos, escarrar essa mãe, para pegar esse termo da boca com sangue. E aí 2 exclamações, né? Mamãe, Catarina, na hora que o trem está prestes a partir, uma coloca para a outra, em sua própria boca, o nome da outra, ou aquilo que é mais próxima do outro. Mamãe, e ela responde de lá, Catarina. Mas são evocativos que já não querem mais dizer nada. Ficam como uma palavra suspensa no ar, né? Só com uma evocação. Mamãe, Catarina. E é quase como se isso se perdesse. Não esqueci de nada? Perguntou a mãe. A pergunta insiste, né? Também a Catarina, e aí começa a desvendar um pouco essa pergunta, também a Catarina parecia que haviam esquecido de alguma coisa. E ambas se olhavam atônitas, porque se realmente haviam esquecido, agora era tarde demais. E isso, às vezes, só se dá conta do que se perdeu quando o que se perdeu já passou, foi embora. Né? Como se diz, eu só dou importância ao que eu tinha quando eu perdi. Que coisa tinham esquecido de dizer uma outra, e agora era tarde demais. Há um certo lamento aqui, né? Há uma certa tentativa de evocação da memória, né? A memória em Santo Agostinho, que é um texto que eu gosto muito, e eu volta e meia cito, que é as Confissões de Santo Agostinho, que ele tem um capítulo que é Teoria da Reminiscência, da lembrança. Santo Agostinho foi um grande leitor de Platão. Platão, no livro Mênon, também tem um capítulo chamado Teoria da Reminiscência. Então, Santo Agostinho é um grande leitor de Platão. E Santo Agostinho, nesse texto, vai perguntar como é que pode se lembrar de alguma coisa que você esqueceu? Como é que pode se lembrar, de um objeto perdido? Isso não é Freud, para quem conhece a psicanálise, a teoria freudiana do objeto perdido. Não, isso é Santo Agostinho, 450 depois de Cristo.
Como é que eu posso lembrar de um objeto se eu não conheço esse objeto? Se esse objeto me foi perdido? Santo Agostinho vai dizer que é através de Deus. Platão vai dizer que será através da busca pela alma, né? Pelo topos Uranus, pela bela alma que estaria nos céus. Mas aqui, né, a essa lembrança, a esse esquecimento, né, há um certo amargor aí no texto por alguma coisa que se perdeu e não vai se ter mais. Sou tua mãe, Catarina. E ela deveria ter respondido, né? Ela deveria ter dito assim, sou tua mãe, Catarina. Eu estou enfatizando sou tua. E ela deveria ter respondido assim, eu sou tua filha. Então, o que se esqueceram de dizer que uma eram da outra. Que uma era da outra. Por quê? Porque mesmo com a partida desse trem, ou mesmo com a morte de uma das duas, não existe ex-mãe, não existe ex-filha. Uma vez mãe e uma vez filha, ou filho, tanto faz, não existe essa categoria de ex-mãe, ex-filha. Mesmo para quem tem uma mãe que já faleceu, que já partiu nesse trem, ninguém diz minha ex-mãe que faleceu, meu ex-pai que faleceu. É sempre mãe e filha, pai, filho, mãe, filho. Essas relações não existe eu. E no entanto, né, esse pronome tua, teu, minha, nunca foi usado entre as duas, que é de apropriação, que é de pertencimento. Minha mãe, tua filha, minha mãe. Eu sou tua mãe, eu sou tua filha. Esse pronome, que é de posse, né, que é possessivo, nunca foi usado, nunca se tornou posse. Então, essa mãe era mãe de quem? E essa filha era filha de quem? Esse é o deserto, essa é a devastação. Ora, menina, sou lá criança, disse a mãe, sem deixar, porém, de se preocupar com a própria aparência. Olha aí, mesmo no ralhar diário com a gente, né, como diz Guimarães Rosa no início do conto, A Terceira Margem do Rio, ela não perde a chance de cuidar da aparência, que é esse espelho, né, narcísico, essa questão egoísta, né, que essa velha traz. Elas esqueceram de se amar. No narcisismo, o sujeito só ama a si próprio, não ama o outro. Ama tanto a si que não olha o outro, não tem tempo de amar o outro. O trem já andava e Catarina acenava. E aí tem uma cena belíssima também, onde Clarice diz, o rosto da mãe desapareceu um instante e reapareceu sem o chapéu. E aí ela pinta um pouco a figura, né, dessa mãe. O coque dos cabelos desmanchados caindo em mechas brancas sobre os ombros, como as de uma donzela. Tem um resgate aí de uma certa donzela. O rosto estava inclinado, sem sorrir, talvez mesmo sem enxergar mais a filha distante. A mãe, e a Clarice pinta isso, pinta o rosto dessa velha, né, e pinta, ao mesmo tempo, com o andar desse trem, uma hora que ela aparece e desaparece, né, como se tivessem as pessoas passando na frente, o trem andando, né, um carregador, né, com uma mala, né, que passa alguma coisa, passa adiante, mas é a vida que passou diante delas. Né? É a vida que teve esse movimento de aparecer e de desaparecer,
né? Nunca teve uma vida de constância que desse lastro, as duas, né, no mesmo trem para caminharem juntas na vida. No meio da fumaça, Catarina começou a caminhar de volta, as sobrancelhas franzidas e nos olhos a malícia dos estrábicos. Então, nesse momento, já não é mais o riso dos estrábicos, é a malícia dos estrábicos. Né? Saiu de uma questão de uma certa doçura para uma malícia, né, desses olhos sobre a mãe, sobre essa mãe que já vai ao longe. Alguns homens a olhavam, e aí muda de novo o cenário, né? É um conto rico, riquíssimo em cenários. Alguns homens a olhavam Catarina, ela era doce, um pouco pesada de corpo, caminhava serena, modernos nos trajes, os cabelos curtos, pintados de acaju. E de tal modo haviam-lhe disposto as coisas que o amor doloroso lhe pareceu a felicidade. Tudo estava tão vivo e tenro ao redor, a rua suja, os velhos bondes, casca de laranja, a força fluía e refluía no seu coração com pesada riqueza. Esse tom do amor é um tom do amor muito clariciano. É um tom de restos. Lembram? A Ana, no Jardim Botânico, também está cheia de restos, cascas de árvore, odores meio nauseabundos pelo chão, né? Flores caídas, já mortas, e aqui também, da mesma forma, né? Um amor doloroso lhe pareceu a felicidade. Esse amor doloroso pode ter o nome de felicidade. Em que momento, né, que um amor doloroso é felicidade? Na hora da partida. Olha que interessante. Né? Na hora da partida, eu constato que eu te amo, mas que você precisa ir. E porque você precisa ir, eu sou feliz. É isso. Né? Vida e repugnância, né? É vida e amargor, né? Vida e tristeza, né? E o nome desse amor, né? Desse amor pesado, pode ser felicidade. Seu prazer ainda úmido de lágrimas pela mãe. Há um prazer, né? Mas é um prazer úmido, do sal. Eu vou adiantar um pouco, vou pular aqui Aos 4 anos, quase falava Catarina, ou o Antônio, como se desconhecesse verbos. Constatava as coisas com frieza, não as ligando entre si. É interessante, né, como a Clarice fala, porque existem verbos de ligação. Né? A gente sabe, existem verbos de ligação. E ela diz, assim como a criança às vezes diz, né, coisas de 4 anos, sem usar muito esses verbos de ligação, que são essas relações, né, de mediações entre o eu e o outro. Gostaria de prender o menino para sempre a esse momento de tão tenra idade. Era a primeira vez que ele dizia mamãe, nesse tom e sem pedir nada. Chamar mamãe sem pedir nada é da ordem de um amor enorme, né? Porque o amor sempre demanda alguma coisa ao outro. Né? Quem pede alguma coisa a alguém. Né? Há uma transitividade aí, né, nesse verbo. Fugindo de Severina, a mulher inesperadamente riu de fato para o menino,
não só com os olhos, o corpo todo rio, quebrado, quebrando um invólucro e uma aspereza aparecendo como uma rouquidão. Feia, disse então o menino, examinando-a. Quando ela olha para o menino, né, não é mais só os olhos lá do início do conto que sorriem. O corpo todo permite um sorriso sobre a criança. E nesse momento que o corpo todo sorri, quebra-se uma barreira, quebra-se o invólucro. E esse feia aqui, né, tanto pode servir para a mãe quanto para a avó, ou para essa relação da mãe com a avó. A outra frase, né, esse livro tem frases belíssimas, aliás, Clarice é uma frasista, né, de mão cheia, que essa frase está arriscada aqui no meu livro, desde sempre que eu tenho esse livro, e ele é bem velhinho, ainda é da edição da Nova Fronteira. Os da Rocco vão me bater quando meus amigos lá da Rocco, quando me virem mostrando esse livro, que é: em que momento é que a criança, apertando uma criança, dava-lhe essa prisão de amor que se abateria para sempre sobre o futuro homem? Ora, é esse momento que Catarina gostaria de pegar e prender esse filho para sempre. Mas a gente sabe, né, do custo que tem para uma criança essa prisão de amor. A gente sabe que, muitas vezes, sobre essa prisão de amor, um filho ou uma filha não se libertam nunca dessas amarras, desses grilhões que foram feitos com mais puro amor. Mas, no entanto, fragilizam mais do que lhe dão vida. Quem saberia jamais em que momento a mãe transferia ao filho a herança? E que com sombrio prazer. De que herança a gente está falando? Dessa herança daquilo que ela não recebeu. Ora, a gente não dá ao outro só aquilo que a gente recebeu. Essa herança é também uma herança daquilo que a gente não recebeu, fase 1, fase 2, daquilo que a gente gostaria de ter recebido, fase 3, aquilo que a gente inventa, daquilo que a gente não recebeu, gostaria de dar ao outro. Então, eu vou preencher ao outro com a minha falta, coisa que o outro não pediu. Essa é uma herança que pode ser uma herança muito boa, mas pode ser um peso de uma herança, né? Como diz a música do Chico Buarque, te dei meus olhos para tomares conta, agora conta como hei de partir. Eu te dou minha vida, né? É a mãe que diz assim, meu filho, mamãe abdicou da vida dela por sua causa. Ah, que peso! Né? Você abdicou da sua vida, né? Por minha causa, eu não te pedi isso. Já chegando à terceira e última parte do conto, né? Eu acho que esse conto tem 3 partes. Uma é a filha e a mãe. A segunda parte é a Catarina, essa mãe, com o Antônio, que é, né, em que momento que a mãe, apertando uma criança, dava-lhe para sempre essa prisão que lhe abateria sobre o futuro homem. E a terceira parte é Catarina, o marido e o filho. Então, é um conto que se pode dividir em 3 partes. Mas e eu?
E eu? Perguntou assustado. Os dois tinham ido embora sozinhos. O marido, nessa cena, está na sala, e Catarina, né, diante de tudo que lhe ocorrera, e é interessante porque, né, nos contos as coisas acontecem no dia, né, amor também acontece num dia, né, uma manhã, no bonde, de tarde, no Jardim Botânico, e tardinha, né, noite chegando em casa. Nesse conto, tudo que aconteceu com Catarina reverbera de uma tal forma para ela que ela não aguenta mais ficar ali. E é nesse momento que o marido está se colocando não só no lugar do marido, mas tal como o filho no conto do Guimarães Rosa, a terceira margem do filho. E eu? E eu? Foi todo mundo embora. O que restou de mim? No apartamento arrumado, onde tudo corria bem, o apartamento de um engenheiro, Catarina fugindo com seu filho, nervoso e magro. O homem inquietou-se, porque não poderia continuar a lhe dar, senão, mais sucesso. As relações entre ambos eram tranquilas. Às vezes, ele procurava humilhá-la. Por que precisaria humilhá-la? Humilhava com ternura, e já agora ela sorria, sem rancor. Ele às vezes humilhava. Há uma certa nuance no texto aqui, como se isso fosse permitido, a humilhação. Isso fosse permitido do lado dele, mas não consentido do lado dela. Porque essa humilhação também significava desamor. Porque esse desamor era tudo que ela havia sofrido dessa mãe. E ela, Catarina, não estava mais afim de repetir esse desamor na vida dela. E é a cena final desse conto. Viviam tão tranquilos que, se aproximava um momento de alegria, eles se olhavam rapidamente, quase irônicos, e os olhos de ambos diziam: não vamos gastá-lo, não vamos ridiculamente usá-lo. Então, se há um tempo e esse tempo não é usado, esse tempo é perdido. Sabem a frase do Gil, da música do Gil? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aliás, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, falando para vocês sobre Clarice. Estamos combinados assim. Né? Mas se esse melhor lugar do mundo, né, não se falasse nada, não se usasse, seria um tempo perdido. Né? Qualquer lugar do mundo. Não é porque eu não posso ficar no ócio. O ócio, como dizia o Domênico de Masi, não, o ócio criativo é um ócio produtivo. Né? Eu estou produzindo, né? Eu estou pensando em alguma coisa. Né? Mas quando você tem a oportunidade de fazer e não faz, isso é um tempo perdido. Né? É um tempo de uma alegria. Mas ele, ao olhar da janela, e vira andar depressa, de mãos dadas com o filho, e dissera-se: ela está tomando um momento de alegria, sozinha. Ela vê toda a cena, né? Ela estava dentro de casa, ela passa a mão no filho e vai para a rua. E ele constata, né, que ela está tomando um momento de alegria, sozinha. É uma constatação interessante, não tem um ponto nem de interrogação, nem de exclamação, mas é uma surpresa, como se ela não pudesse tomar um tempo de alegria sozinha, sem ele. Carlos, eu fiquei com uma dúvida. Por que você acha que ela enfatiza tanto essa coisa do filho magro e nervoso?
né? Ela repete É a avó, né? Não, eu não sei se o pai, o pai também, né? O pai também ele o chama de filho magro e nervoso, né? Sim, bom, talvez seja um desses mistérios. Eu acho que aí, debaixo dessa camada de que está tudo bem nessa família, tem esse marido que humilha ela um pouco, que distrata o menino um pouco, que isso vai ganhando. Né? Assim, eu falei de Brumadinho, duas causas visíveis da água que faz amolecer a terra. Uma enxurrada de uma vez e a outra um fio de água que vai passando sempre embaixo da casa, quase imperceptível, e um dia, a casa caiu. Mas não se viu cotidianamente, né, o quanto essa casa era né, a base dela era ruída. Né? Então, talvez, não fica muito claro aqui no texto, também fosse um pai, né, que, de uma certa forma, colocava o filho nesse lugar diminuído. E tem essa mãe, né, que quer salvar o filho dela, né, que quer salvar da mãe dela e do marido. E passa a mão nele e desce as escadas. Né? Interessantíssimo. Obrigada. Não, penso eu, não que seja uma verdade, é só uma hipótese sobre isso. Sentia-se frustrado porque há muito tempo não poderia viver senão com ela. E ela conseguia tomar seus movimentos sozinha. É como se, de novo, Clarice está... Né, tem muitos momentos de Clarice aí. No início do romance GH, ela perde a terceira perna. Né, o que ela vai fazer? Né, como é que ela, agora que tem duas pernas, ela vai caminhar sozinha? Né? É como se a terceira perna, sintomaticamente, ele se dá conta disso, fosse ele. Como é que essa mulher pode caminhar sozinha sem mim? Ela vai mostrar que pode caminhar, né? E ainda carregar o filho com ela. Por exemplo, que fizera sua mulher entre o trem e o apartamento? É como se ele nunca se perguntasse sobre ela sozinha sem ele. Como se ela não pudesse ter uma existência sozinha. Como se ela, devastada pela mãe, fosse uma mulher dependente dele, e que, por isso, ele tinha a condição de humilhá-la. Por isso, ele tinha a condição de maltratar o filho, de também chamar de magro. O dia inteiro estivera sob essa ameaça de irradiação. Perdão, a última luz da tarde estava pesada e abatia-se com gravidade sobre os objetos. Penúltimo parágrafo. É lindo. As areias estavam secas. De onde? De onde é que surgiram essas areias? Onde é que estavam essas areias? Como que aparece a areia no conto aí? Esse conto está se passando, nesse momento, dentro da sala. Ele está dentro da sala. Então, talvez a gente possa deslocar que as areias estavam secas por debaixo do caminhar da mãe e do filho, lá fora. É magistral isso, né? Que, ao mesmo tempo, esse conto está dentro e está fora. Está dentro da vida de Catarina e está fora da vida de Catarina. Está dentro da vida da mãe e está fora da vida da mãe. Está dentro da vida desse marido, mas está fora. O dia inteiro estivera sob ameaça de irradiação. Irradiação, né, tem essa dimensão de uma bomba atômica, né, de uma catástrofe, né, da irradiação de partículas, né, de coisas assim. Que, nesse momento, sem rebentar, embora se ensurdecia cada vez mais e zumbia no elevador ininterrupto do edifício.
Quando Catarina voltasse, eles jantariam afastando as mariposas. O menino gritaria no primeiro sono, Catarina interromperia um momento o jantar e o elevador não pararia por um instante sequer. Sequer? Não. O elevador não pararia um instante. Ela mesma responde que esse elevador não vai parar no andar dele. Então, o que dá para se deduzir daí é que ela não volta. É uma dedução. Mas se pode ter que fim você quiser. Porque, né, o conto termina assim: depois do jantar, iremos ao cinema. Resolveu o homem. Ou seja, ele resolvia e tinha que ser do jeito dele. Né? Essa misoginia aí que ele coloca em cena. Porque depois do cinema, seria enfim noite, e esse dia se quebraria com as ondas nos rochedos do Arpador. Lembra-se que o Arpador é onde Clarice viveu também muito tempo. Por isso que há uma estátua dela no Arpador. É isso. Obrigado. Laços de família para vocês. Uau, uau, uau. Laços de claricianos aqui, todos vibrando com essa interpretação, né? Essa análise. Gente, eu estou sem palavras. Foi, né? Vou só repetir aqui: genial, fenomenal, espetacular. As pessoas estão vibrantes, assim como eu estou, e com o coração cheio de gratidão por você ter dedicado esse tempo para, né, estar aqui com a gente, compondo esse 9º encontro dos Contos de Clarice. E eu agradeço a todos e todas vocês que vieram, que se dispuseram a estar aqui conosco, né, com o professor Carlos Leal, que com suas bondosas e generosas e espetaculares palavras, eu não tenho nem mais adjetivo para falar, de tão maravilhoso que foi. Teremos mais um conto daqui a 15 dias, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato comigo, né, a gente vai ler o único que não foi, quer dizer, aquele bem famoso dela, como é, meu Deus do céu, o nome do Felicidade Clandestina. Esse ainda não tinha sido visto, e vamos fechar o nosso 10º encontro com esse encontro, essa interpretação da professora Camille Bassim, que vai estar aqui com a gente. Gente, muito, muito obrigada, professor, a todos e todas vocês. Aline, muito obrigado, obrigado a todos que se dispuseram a essa pequena, grande travessia aqui com Clarice. Obrigado a todos. Obrigada a todos vocês. Bom resto de tarde, bom resto de dia. Para vocês todos. Obrigado. Hoje, né? Isso. Carpe diem. Carpe diem. Beijão, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.